Romanos capítulo 5, versículo 12. Glória a Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como o dom gratuito da ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom, como a oferta, como por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas pela justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, porque Jesus Cristo nosso Senhor, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Como vencer o pecado? Porque eu penso que, da mesma forma que é uma batalha para mim, que sou um pastor de igreja, eu penso também que é uma batalha para você, para todos nós que estamos aqui, vencer o pecado, né? Vencer o pecado. É interessante que o pecado, ele é uma coisa que nós temos que levar muito a sério, porque, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, o versículo de número 2, você vai perceber que o profeta Isaías, ele vai dizer com respeito ao pecado o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então a gente percebe que o pecado é algo sério, o pecado é algo que nós temos que se preocupar com ele, porque se nós não se preocuparmos com o pecado vai nos afastar de Deus, vai fazer com que o rosto de Deus venha ser encoberto de nós, e nós vamos ser separados de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Então o profeta Isaías, ele vai mostrar isso para nós. E qual que é o nosso maior problema
quando nós nos convertemos? Era exatamente esse, era abandonar o pecado, era deixar o pecado de lado, é deixar esse bichinho, né, de estimação de lado, porque tem muita gente que o pecado é como se fosse um gatinho que ele tem dentro de casa, é como se ele fosse o periquito que ele tem dentro de casa, o cachorrinho que ele tem dentro de casa, é um animal de estimação, e a pessoa acostuma com aquilo. Já viu quando você acostuma com um bichinho, né? Seja quem tem gato, quem tem cachorro, quem tem periquito, ou tem qualquer outra coisa, você acostuma com aquele bichinho, você não quer abrir mão dele por nada, né? Ele faz parte da família, é um novo membro da família. O pecado também, ele é mais ou menos assim, né? É como um bichinho de estimação. Agora observa que na introdução aqui desse estudo bíblico, como vencer o pecado, eu coloquei aqui, primeiro a gente tem que compreender o que é o pecado. Então o que é o pecado para você, né? O que significa esse termo, o que significa essa palavra, né? O que significa isso, esse termo pecado? O que é pecado, né? Então nós observamos que o pecado, ele é algo que a gente precisa tratar com ele. Por exemplo, às vezes se eu perguntar aqui no meio da igreja, para as pessoas que estão aqui, sair aqui perguntando: ô Sheilinha, qual que é o entendimento que você tem sobre pecado? Nós crescemos, por exemplo, tem gente que vai falar assim: para mim pecado é beber, pecado é usar calça comprida. Tem gente que vai falar assim. Outros vão falar: para mim pecado é usar brinco. Tem outras pessoas que vão falar: para mim pecado é falar mal dos outros. E enfim, as pessoas vão dar tantas definições, né? Por exemplo, sobre o que é pecado. Mas o termo, essa palavra pecado, né? Que no grego, essa palavra, a gente traz essa palavra como hamartia, né? Que é uma doutrina que trata essa questão acerca do pecado. Hamartia significa no original do grego pecado, né? Então é a doutrina do pecado. Agora, a definição, se você pegar um dicionário bíblico e encontrar essa palavra pecado, você vai ver que vai estar escrito lá que pecado é você errar o alvo, pecado é você cair de lado, pecado é tropeçar, pecado. Então são algumas definições que a gente tem do termo, da palavra pecado. Mas a melhor definição que eu quero deixar para vocês, na minha maneira de ver, de observar sobre esse assunto, que pecado é toda desobediência aos mandamentos de Deus. Isso é pecado. Então, se alguém perguntar para você o que é pecado, o pecado é toda desobediência aos mandamentos de Deus, né? Isso é pecado. E aonde que estão os mandamentos de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É por isso da importância da gente conhecer a Bíblia, para a gente saber o que é pecado e o que não é pecado diante da palavra de Deus. Então, a gente percebe que o pecado, então, é isso. E o primeiro pecado no mundo cometido, alguém sabe qual que é o primeiro pecado? Que a gente sabe que o pecado, ele deu-se início no céu, né? Uma coisa incrível, quando a gente percebe, Bruno, que Deus criou primeiro o mundo espiritual, para depois criar o mundo terreno, o mundo físico, mas no meio da sua criação, Deus criou um anjo chamado Lúcifer, né? Essa é uma das traduções que um dos pais da igreja dá para aquela palavra que nós temos em Isaías 14, que fala sobre a estrela da manhã, né? A alva do dia, que traduziram como Lúcifer, né? Mas por incrível que pareça, a gente não encontra essa palavra, né, no original, a palavra Lúcifer no original, mas sim portador de luz, né? Então, o que acontece? A gente sabe que o pecado começou no céu através desse anjo. E qual que foi o pecado desse anjo? O pecado da soberba. Porque a soberba também é pecado, sim ou não? A soberba também é pecado.
E Lúcifer, ele deixou isso entrar no coração dele, e ele queria ser como Deus, ser adorado como Deus. Ele disse: eu vou me assentar-se às alturas, vou colocar o meu trono no mesmo nível do trono de Deus, e serei adorado como Deus, né? Então, isso é um pecado, e isso foi o motivo da queda de Lúcifer, e 1/3 da parte dos anjos que seguiram após a sua rebelião, após seu pecado, após sua rebeldia. Mas o primeiro pecado na terra cometido foi o pecado da desobediência, cometido por Adão e por Eva. Por exemplo, se você ler aqui em Gênesis capítulo de número 1, capítulo de número 3, você vai ver a narração de Moisés aqui, quando escreve sobre isso. No capítulo 3, ele vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Olha o que ele diz aí no capítulo 3 de Gênesis. Você que está com a sua Bíblia, pode acompanhar comigo, porque o primeiro pecado começa no céu com o pecado da soberba, da exaltação, mas o pecado na terra inicia-se com a desobediência do casal, de Adão e Eva. Porque desobediência é pecado? É pecado você desobedecer. Como é pecado eu desobedecer meu pai e minha mãe, como é pecado também eu desobedecer às leis do nosso país, é pecado também a gente desobedecer a lei de Deus, o mandamento de Deus. E aqui em Gênesis capítulo 3, está escrito: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse. Olha ela torcendo, sabe, na palavra de Deus. O que a serpente está dizendo? É o próprio Satanás aqui, dizendo: não comerás de todas as árvores do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha o que a serpente está dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então olha a proposta da serpente para fazer o casal pecar, né? Para fazer com que Eva e Adão pecassem. Então fizeram uma proposta para ele, a mesma que nasceu no coração de Lúcifer, ainda no céu. É o que ele está propondo para o homem, dizendo: não, Deus sabe que o dia que você comer dessa árvore que está no meio do jardim, você vai ser como ele, semelhante a ele, sabendo o bem e o mal. E o que acontece? O casal cedeu à tentação e então desobedeceu o mandamento de Deus. Então, a partir daí, né, o pecado, ele entrou-se no mundo, né? E aí nós sofremos a consequência desse pecado. Qualquer pessoa, meus irmãos, que nasce nesse mundo é pecador. As minhas filhas nasceram no Evangelho, nasceram pecadoras do mesmo jeito. Por quê? Porque o fruto do pecado nós herdamos da queda de Adão. Eu me lembro que uma certa ocasião, não esqueço disso nunca, nós estávamos aqui numa escola bíblica dominical, e o pastor Fidelis usou esse exemplo, que o pecado é semelhante a você plantar abacate. Por exemplo, você planta um pé de abacate, ele vai crescer e você vai colher abacate, é ou não é, gente? Você vai pegar aquele abacate de novo, vai pegar a semente dele, vai plantar, e aí vai nascer outro abacate, a árvore vai crescer, vai nascer abacate, você vai colher abacate de novo. Então é um defeito de fabricação. Eu sou um pecador, você é um pecador, nós somos pecadores, o mundo é pecador. Então o pecado é um problema para a humanidade. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, a consequência dele é a morte. Olha que interessante, Deus não criou
o homem para a morte. Deus criou o homem para viver eternamente. Então por que o homem ele morre? Por causa do pecado. Por que eu acho que isso aqui é a maior prova que nós temos que nós somos pecadores? É porque todos nós estamos sujeitos à morte. E isso é uma prova. Eu sou um pecador porque eu vou morrer. Você vai morrer também, se Jesus não arrebatar a igreja antes. Então isso é uma prova cabal de que nós somos pecadores, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, olha, é a morte. Romanos 6:23. Agora, é interessante que existem 3 forças que nós temos que lutar contra ela para não pecar. 3 forças. E essas 3 forças, elas combatem contra nós o tempo todo, Cleuzinho. Essas 3 forças. Primeiro, a carne, que é a nossa própria natureza pecaminosa, né? Por exemplo, queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, só para mim fazer uma leitura com vocês. Eu sei que tem muitos outros textos, mas lendo Gálatas 5, o versículo de número 19 aqui, a seguir, a gente percebe que todos nós aqui vamos nos enquadrar em alguma coisa aqui. Você pode ter certeza disso. A gente vai se enquadrar em alguma coisa. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo vai dizer que há um contraste, há uma luta entre a carne e o espírito, porque às vezes, irmão, o Espírito de Deus nos impulsiona para uma coisa, mas a nossa carne quer outra coisa. E muitas vezes o que a nossa carne quer é pecar. Por quê? Porque é uma luta que nós temos, né? Com essas 3 forças que querem nos fazer pecar o tempo todo. Então olha para você ver, Gálatas 5:19. O que Paulo vai dizer? Olha, porque as obras da carne, então Paulo está dizendo que a carne tem obra, né? Tem feitos. Então qual que são essas ações da carne, essas obras da carne, esses feitos da carne? Aí ele vai dizer aqui, as quais são a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que nos impede de herdar o reino de Deus? É o pecado. E a nossa carne, quando a gente fala o nosso centro de desejo pecaminoso que existe dentro de nós, ele combate contra o espírito, porque a carne quer que a gente peque. Às vezes eu costumo falar, por exemplo, eu encontro com irmãos, e eu sempre falo isso. Eu acho que pessoas como o presbítero André, eu acho que pessoas aqui como a Lucinda, sei lá, ou pessoas como o Zé de Paula, o Henrique aqui, sabe que, por exemplo, quem bebe, quem fuma, né, e tem esse tipo de pecado, que esse tipo de pecado, pastor Fidel, a gente sabe que é o pecado contra o próprio corpo. Fumar, beber, prostituir, é pecado contra o próprio corpo. E se é um pecado contra o próprio corpo, sabe, a única forma de você vencer isso é em oração e jejum. Eu acredito que aconteceu com os irmãos, porque às vezes, irmão, a gente vem para a igreja. Eu nunca tive esse problema com bebida, graças a Deus. Eu nunca tive problema com droga, eu nunca tive problema com cigarro, com esse tipo de coisa, graças a Deus. Mas eu imagino que as pessoas que têm, eles têm que orar e jejuar. Por quê? Porque a carne, ela é alimentada através do pecado. A carne se alimenta bebendo, fumando, prostituindo, com inimizade, com porfia. Eu estou alimentando as obras da carne, mas o espírito você fortalece orando, jejuando e lendo a Bíblia. E quando eu oro, jejuo e leio a Bíblia, a carne perde a força. E se a carne perde a força, o meu espírito, ele é fortalecido. Sabe por quê, irmão? Que a gente tem tantas pessoas dentro da igreja. Você conhece algum caso de pessoa? Eu tenho uma tia minha, eu me converti ao evangelho,
E essa tia minha me criticou muito quando eu vim para a igreja. Hoje ela foi para a igreja. Só que a minha tia tem 15 anos que ela está numa igreja, aproximadamente. E essa tia minha tem 15 anos que ela está na igreja. Até hoje ela fuma. Até hoje ela tem problema com cigarro. Aí eu pergunto para você: se fumar é pecado, se Jesus se manifestar, como que vai ficar a salvação de uma pessoa dessa? Você entende? Mas por que uma pessoa dessa não vence isso? Porque se você compreender isso, porque eu falo, irmão, que libertação, as pessoas têm um entendimento muito errado com respeito à libertação. Que a gente pensa que libertação de Jesus é um passe de mágica. Falou 1, 2, 3, plim, acabou. Eu não tenho mais vontade para nada. Não é isso libertação. Mas libertação é um processo de renúncia, de dizer não. Até porque para servir a Deus, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo. E negar a si mesmo é você negar a sua carne, a sua vontade, o seu egoísmo, e se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, como que eu vou conseguir fazer isso? Orando e jejuando, que é a primeira força que a gente tem que vencer, com oração e com jejum, e lendo a palavra de Deus. Uma segunda força que nós temos que vencer também é o mundo, né? Quando eu falo de mundo, eu queria te dizer uma coisa. Tem texto, irmão, que não tem como você fugir dele, não é verdade? O mundo é mau. Eu poderia passar com vocês, por exemplo, vários textos. Vamos começar, por exemplo, 1 João 2,15, que é um texto que você está careca de ouvir, mas é uma força que luta contra nós. Todo dia, Aline, o mundo está arrastando alguém. É ou não é, presbítero André? Todo dia o mundo está arrastando alguém. Todo dia. Amizades mundanas, lugares mundanos, que às vezes a gente se entrega e aquilo, a gente vai ficando amigo daquilo, vai se familiarizando tanto, quando a gente assusta, a gente se esfriou na fé, a gente desanimou com as coisas de Deus e o mundo conseguiu nos arrastar. O apóstolo João disse em 1 João, capítulo 2, versículo de número 15, ele vai dizer com respeito a isso. Eu vou ler do 15 ao 17, é um texto bastante conhecido, né? Mas ele vai falar aqui, olha: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, há concupiscência que é desejo carnal, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Agora acompanha comigo Romanos capítulo 12, que eu acho que aí vai estar contextualizando para você compreender o perigo do mundo, né? O perigo do mundo, porque em Romanos capítulo 12, olha a orientação que Paulo dá. Então a gente percebe que o mundo é o nosso inimigo, é uma força que luta contra nós. Então o que eu quero dizer para a igreja hoje? Vigie, vigie. Se você está passando luta com esse tipo de situação, foge disso, sai fora disso, se afasta disso, porque tem ambiente que não é para a gente como cristão, é coisa do mundo, e às vezes vai acabar nos afastando, nos desviando, nos esfriando, nos matando. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 12, escuta, irmãos, o que ele diz no versículo 1, olha: rogo-vos, pois, irmãos, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, sabe? Então Paulo, vou ler o versículo 2, mas Paulo está fazendo a convocação, irmão, eu estou pedindo vocês, sabe, que apresentais os vossos corpos como sacrifício. Então o meu corpo tem que ser um sacrifício
que tem que estar sendo queimado no altar de Deus, com oração, com jejum, com leitura da palavra de Deus, prestando culto, um culto com entendimento. Eu não estou falando um culto cego, sabe? Um culto que não acrescenta, porque o culto, ele tem que acrescentar na minha vida. Eu tenho que chegar no culto, glória a Deus pela palavra que eu ouvi hoje, glória a Deus, o culto estava uma benção, glória a Deus, o louvor estava uma benção, um culto racional, com entendimento. Aí no versículo 2, ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Alguém pode dar um glória a Deus por esta palavra? Olha o que Paulo está dizendo: e não vos conformeis. Então nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos. O mundo pode estar fazendo tudo de errado, mas eu, como cristão, como igreja, eu não posso me conformar com este mundo. Eu não posso aceitar que essas coisas são normais. Quando eu falo disso, eu sempre falo, por exemplo, quantas pessoas hoje que têm se entregado? Você já ouviu esse absurdo que eu vou falar aqui agora? Boate gospel, boteco gospel, carnaval gospel, festa junina gospel. Não é, presbítero Lúcio? Tanta inovação. E hoje, por exemplo, até MMA dentro da igreja estão colocando, capoeira dentro da igreja. E o mundo está vindo para dentro da igreja. Não, pastor, eu acho que não tem nada a ver. Tem a ver sim. Paulo diz, irmão, se o evangelho ele não for o suficiente para segurar você na presença de Deus, nada mais te segura. Nada mais te segura. Porque Paulo diz que o poder que liberta o homem não é o carnaval, não é o boteco, não é a boate. O poder que liberta o homem é o evangelho. Lembra de Romanos 1,16? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Olha, e está claro, pastor Fidel, em Romanos 12, versículo 2, porque Paulo fala assim, para nós renovar o nosso entendimento, através de quê? Que você renova o seu entendimento? Através da palavra, é ou não é? Transformar pela renovação do vosso entendimento, para que saiba qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o entendimento nosso é renovado através da palavra. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, que você foi alcançado por essa palavra entrou no seu coração, e você teve uma mente renovada. Hoje você não pensa como pensava antigamente. Por quê? Porque hoje você tem a mente de Cristo, através da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Então nós temos o mundo, e temos também um outro inimigo, que é o diabo, que é o nosso inimigo número 1, né? Ele anda ao nosso derredor. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. O que o apóstolo Pedro vai nos orientar com respeito a esse cão chifrudo, quando ele diz aqui em 1 Pedro 5, versículo de número 8. E a gente, quando vê esse texto aqui, olha o que ele está dizendo nessa passagem. Ele disse aqui para a gente, 1 Pedro 5,8, glória a Deus, aleluia. Está escrito assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, olha, Pedro está comparando como um leão. Gente, você já viu algum leão caçar? A gente sabe que a força do leão está na bocada dele, né, gente Paulo? Está na mandíbula dele, na bocada dele, porque ele fica ali de tucaia, olhando a presa dele. Quando o bicho passa, ele pica o pé na mula, né, atrás dele, e aí ele pula sempre o quê? Sempre no pescoço e boca. E ele boca e fica ali pendurado ali, ó. O bichinho vai perdendo as forças, vai perdendo sangue, vai perdendo até se entregar e morrer.
E aí, Pedro está dizendo que o diabo, nosso inimigo, adversário, ele anda ao nosso derredor. Então olha o cuidado que a gente tem que ter, porque o diabo, irmão, ele está sempre buscando oportunidade para poder pegar as suas presas. E nós não podemos dar brecha para esse diabo, porque Paulo fala para não darmos lugar ao diabo, né? Porque o diabo, ele está sempre de olho, e se a gente vacilar, ele vai dar o ataque dele, a bocada dele, e vai nos derrubar. E nós não podemos cair, porque Deus nos chamou para ficar de pé. Então o diabo é um inimigo terrível contra nós. Agora, quem de nós aqui somos pecadores? Todo mundo aqui é pecador? Não é verdade? Como eu passei luta com a minha mãe, tadinha, a minha mãezinha, né, que Deus recolheu, foi uma flor colhida do nosso jardim, né, que foi colhida para Deus. Mas eu lembro quando minha mãe não era crente, gente, toda vez que chegava lá com minha mãe, ela falava assim comigo assim: que pecado que eu tenho? Minha mãe fumava muito, minha mãe falava palavrão demais da conta, pessoal da roça do interior, né? Minha mãe fumava cerca de 3 maços de cigarro por dia, e aprendeu a fumar, tinha seus 11, 12 anos de idade, lá na roça, que eles falam que é para espantar mariçoca, né? Quem conhece plantação de arroz no brejo, né? Viu, Lincoln? Meus 10 anos de idade eu lembro disso tudo. É plantação de arroz, quiabo, essas coisas, milho, feijão, né, e tudo. Então, a gente vem dali, sabe aquele fumo de rolão? Era minha mãe. Então, o que acontece? E era uma luta, porque, e ela de vez em quando bebia umas com os amigos, né, então quando eu falava para ela, assim, que pecado que eu tenho? Meu pecado só se for trabalhar. Só se for trabalhar o meu pecado. Então tem pessoa que tem dificuldade de reconhecer que é pecador. Às vezes que a pessoa pensa assim, ó, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca prostituí, eu nunca fiz, eu não tenho pecado. Mesmo assim você é um pecador. Mesmo assim nós somos pecador. Paulo afirma essa verdade em Romanos capítulo de número 3, versículo 23. Olha o que diz esse texto: todos pecaram. Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores em Cristo. Então o que acontece? Então todo ser humano, ele é pecador. E eu vou te mostrar um texto aqui, que talvez você já leu ele, mas eu queria que você lesse ele de novo. Abra sua Bíblia comigo em 1 João e guarda esse versículo para você. O capítulo 1 de 1 João, o versículo aqui é o versículo de número 10. Vamos ver se a gente não se enquadra dentro desse texto de 1 João capítulo 1, versículo 10. Porque eu estou dizendo, primeiro, que todos nós somos pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E em João capítulo versículo 10, o apóstolo João, irmão, ele vai dizer o seguinte, dizendo: se dissermos que não temos, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se algum de nós se atrever a dizer, eu não tenho pecado nenhum, o que é que eu estou fazendo? Eu estou chamando quem de mentiroso? Quem que eu estou chamando de mentiroso aqui, gente? Deus, Jesus. Eu estou chamando Jesus de mentiroso. Sabe por quê? Se eu disser eu não tenho pecado, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Por quê, pastor Adalto? Porque Jesus veio nesse mundo para quê? Jesus veio nesse mundo para morrer para nós, para quê? Não é para perdoar os nossos pecados? O sangue dele derramado na cruz do Calvário não foi para perdoar os nossos pecados? O texto de capítulo 1, Bruno, versículo 7 diz isso: se andarmos na luz como ele na luz está, Jesus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então observa que
Esse texto ele é muito claro. 1 João capítulo versículo 10. Porque todos nós somos pecadores. E de onde que veio o pecado? Nós falamos aqui das nossas lutas contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Mas eu queria que você acompanhasse comigo que está escrito em Marcos 7, versículo de número 21 e 23. Porque no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, o versículo de número 21 até o versículo de número 23, é interessante que aqui Jesus está nos ensinando uma coisa, irmão, muito interessante. E olha isso aqui. Você lembra que não é o que a gente come que contamina o homem, mas é o que sai. Não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. E aqui em Marcos 7, do versículo 21 ao versículo 23, Jesus vai dizer assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano e a dissolução e a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Então, olha, a gente conhece quando uma pessoa, ele ainda não teve um encontro com Jesus, ele ainda não conseguiu vencer o pecado, porque, meus irmãos, nós não somos nada mais, nada menos do que aquilo que a gente pensa. Então aquilo que está dentro da gente não tem como a gente esconder. Se você começar a conviver com alguma pessoa, se você ficar com essa pessoa um mês, você vai ficar surpreendido com muitas coisas, porque você vai dizer: nossa, eu não imaginava que fulano, que ciclano era assim. Porque o que a gente é, não tem como a gente esconder, se manifesta, pelo fruto conhece. E Jesus está dizendo aqui, porque o pecado, ele vem de um coração contaminado, sujo, um coração que ainda não teve o encontro com Deus, com a verdade. Então é de lá que vem essas coisas, a maldade, essas coisas tudo vem, porque é uma luta muito grande. Agora, o que eu queria dizer para vocês aqui, que as nossas horas estão indo embora. Então o pecado, ele não é vitamina. A gente não tem que pecar porque, pastor, se eu não pecar, misericórdia, não. O pecado, eu tenho que lutar contra o pecado, porque o pecado, ele me escraviza. O pecado me afasta de Deus, o pecado me faz esfriar na fé, o pecado me leva para o inferno. E a gente falou tanto de pecado, 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 mas o que é pecado? Então observa uma coisa interessante aqui, que às vezes, irmão, todos nós estamos sujeitos a pecar, sim ou não? Sim ou não? Todos nós estamos sujeitos a pecar, todos nós. A única pessoa que pisou nesse mundo e que não pecou foi Jesus. Todos os grandes homens da Bíblia Sagrada pecaram, a semelhança de Abraão, a semelhança de Adão, de Noé, a semelhança de Moisés, a semelhança de Davi, a semelhança de Salomão. Todos os grandes homens que a Bíblia faz menção dele. Esses dias mesmo eu estava falando com o Lincoln, estava conversando, porque, por exemplo, a gente prega tanto de Davi, que Davi, o maior rei de Israel, 40 anos reinou, e que o maior conquistador das terras de Israel. Davi é o grande rei, e Davi matou Golias, e Davi fez isso, e Davi fez aquilo. Mas a gente esquece que Davi era homem também, e mesmo um homem segundo o coração de Deus peca. Mesmo um homem segundo o coração de Deus peca, como Davi, Bruno, que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui.
Talvez vocês conheçam o adultério de Davi, né, que matou o marido da mulher para poder ficar com ela e adulterar com ela. Davi cometeu 2 pecados gravíssimos: matou o homem e ainda apoderou-se da mulher dele. É pecado? É ou não? Ou você vai sair matando a mulher, o marido, todo mundo, e apoderando da mulher dele, né? Ou vice-versa? É pecado. Mas além disso, você sabia que Davi, ele foi um péssimo pai de família e um péssimo marido? Sim ou não? Me fala, me dá um exemplo de um filho de Davi que Salomão sucedeu, mas os outros filhos dele, presbítero André, não é verdade? Até caso de estrupo no meio da família de Davi, o irmão estrupando a irmã, teve, porque foi um grande rei, mas um péssimo pai, teve uma péssima família. Então olha que isso é muito sério. Por quê? Porque o pecado é assim: o pecado jaz à porta. Foi o que Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta, Caim. Então o pecado está sempre ali, peca, todo dia o pecado vem, a vontade de pecar, de fazer coisa que é errada, que desagrada a Deus. E às vezes a gente tem tanta situação. Por exemplo, há pouco tempo uma pessoa falou comigo: o fulano de tal, o problema dele é pornografia. É pecado, irmão? Eu já tive caso de pessoa que chegou aqui na igreja que não ficou na comunhão da igreja aqui, porque o problema deles era masturbação. É pecado, irmão? A ciência diz que não, né? A ciência diz que não, né? Que é uma válvula de escape, né? E tudo. Mas a gente tem que, olha o que eu vou falar para vocês aqui agora. A gente tem que ter, sabe, critérios, Cleuzinho, partir de princípios, para a gente poder ter o discernimento do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. É igual, por exemplo, alguém já encontrou na Bíblia que fumar é pecado? Tem esse versículo na Bíblia? Não tem. Mas eu pergunto: fumar é pecado? É pecado. Por quê? Porque parte do princípio que nós lemos em Gálatas 5,19, impureza. Parte de muitos princípios que a gente tem que levar em consideração. Como também, hoje nós ouvimos: beber é pecado, irmão. A Bíblia não condena a pessoa de beber, mas condena a embriaguez. Mas aí, Cleuzinho, eu vou naquela, né? Não, mas aí eu não vou embriagar. Então eu só vou dar um golinho aqui socialmente, porque é o que o mundo faz. E você sabia e muitas outras pessoas se entregam a isso. Mas eu vou cair, por exemplo, uma pessoa que, igual o presbítero Henrique, que era um cachaceiro, igual a Lucinda, que era uma pinguça, esposa do pastor Fidel, e talvez muitas outras. Aí eu vou lá: não, agora eu aprendi a beber só socialmente. Não, a Bíblia diz que nós não podemos dar lugar para o diabo. Um pouquinho de fermento, Zé de Paulo. O Zé de Paulo aqui, que bebia até. O Zé de Paulo, quando veio para a igreja, ele ficou doente logo pouco tempo, e nós pensamos que ele estava até com câncer, porque esse menino está vivo por causa do milagre de Deus. Nós visitamos ele no hospital, rapaz, misericórdia. E eu falei, e todos pensando: é câncer, alguma coisa assim. Pensou que era uma coisa grave, né, Zé? Aí teve gente que falou para ele assim: sabe por que está assim? Porque você parou de beber, que quando você bebia você não tinha problema nenhum. Vai dizer que capeta dos infernos. É porque você parou de beber, que você tivesse bebendo, você estava bem. Gente, quem é que se entrega a bebida que fica bem? Qual que é o destino de uma pessoa dessa que bebe? Eu fui no Santa Cruz esses dias, eu vi um moço moreninho com uma barbuda assim na lazinha. Falei: meu Deus, que situação que está o cara. Porque eu bebo de longe, você conhece se ele é alcoólico ou não, né? Que a cara dele já condena, parece que as bochechas caem, né? Que as coisas, que as bochechas penduradas assim, caídas assim, eles querem tanta bebida. Começa a cair as bochechas, aquela coisa ruim. Então, gente, isso é pecado, irmão. Então poderia dizer para você que prostituição é pecado, o homossexualismo é pecado, a mentira é pecado, a idolatria é pecado, sabe? Falar mal dos outros é pecado, o adultério ele é pecado, a fornicação, relação sexual fora do casamento é pecado,
sabe? Você beber é pecado, fumar é pecado. O que mais que é pecado? É tanta coisa, né? Porque se a gente for discorrer aqui, a gente vai ver que tem tantas coisas. A inimizade é pecado, guardar ódio dos outros é pecado, é ou não é? Tem pessoa que, coitado, ele sofre porque ele não consegue perdoar, e ele está pecando, porque quem não perdoa não é digno do perdão de Deus. Então, tantas coisas que é pecado, tá, beleza. Então vamos lá, só tem 3 minutos para terminar aqui, fazer oração para você. Então qual que é a solução para o pecado? Se tudo isso já que é pecado, quando eu peco, olha aqui, olha, escuta o que eu vou falar. Eu posso pecar contra o corpo. O que é pecado contra o corpo? É tudo aquilo que atinge o seu corpo. Por exemplo, beber, fumar, prostituição. Você está pecando contra o corpo, sabe? Pecando contra o corpo. Agora tem um pecado também contra o próximo. E o pecado contra o próximo, pastor Fidel, não adianta você chegar para Deus e pedir perdão, não. Você tem que pedir perdão para o próximo, sabe? Aí, vamos supor, a pessoa casada, aí a pessoa trai o seu cônjuge. Aí a pessoa, oh, meu Deus, traiu meu cônjuge, perdoa. Mas ela está ofendendo quem? Está ofendendo quem? Não é o seu cônjuge. Então, se eu estou ofendendo o meu cônjuge, o primeiro que eu tenho que procurar, presbítero Lúcio, para poder reconciliar e consertar, é com o meu cônjuge, que eu estou pecando. Eu não estou adulterando, é contra Deus, não é com Deus, não, é com o meu próximo. Aí eu vou lá, eu discuti com o presbítero Lúcio, nós saímos no tapa lá e o trem ficou feio, me deu uma paulada na cabeça, eu vim para casa revoltado e tal e tudo. Aí ele também, aí o presbítero Lúcio, oh Deus, perdoa o que eu fiz com o pastor, deu uma paulada na cabeça dele. É isso? Não, eu estou pecando contra o próximo. E se eu estou pecando contra o próximo, eu tenho que chegar para o próximo, meu irmão. Me desculpa, você me perdoa em nome de Jesus. Eu não deveria ter feito isso, ô irmão, me perdoa. É conciliar. É pedir perdão para o seu próximo. Olha, isso aqui está escrito na Bíblia aqui, ó. Mateus capítulo 18. Olha aí para você ver, olha. Mateus capítulo 18, né? O versículo de número 16 a seguir. Porque aqui está escrito, Mateus capítulo 18, capítulo 16 de Mateus, e o versículo 18:15, amém, 18:15, irmão. Obrigado, presbítero André. Olha aí, Mateus 18:15, olha. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, né, para servir de testemunho, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz então a igreja. E também não escutar a igreja, então consideram como um gentio publicano, ou seja, exclui ele. Então isso não é crente, isso não é servo de Deus. Então se eu peco contra o meu próximo, eu tenho que pedir perdão para o meu próximo. Perdão, eu peco contra a carne, contra mim mesmo, peco contra o meu próximo e peco contra Deus. Então, qual que é o remédio então para o pecado? Porque no meio dessa caminhada, deixa eu te falar, no meio dessa caminhada, gente, escuta aqui que eu vou falar com vocês. Eu não sei se já te aconteceu alguma coisa no meio dessa caminhada, porque comigo já aconteceu muitas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, Cleuzinha. Deus não quer que você fique prostrado. Se algum de nós aqui tropeçar em alguma coisa, limpa a poeira e levanta, e continua na caminhada, conserta e levanta. Sabe por quê? Porque a nossa salvação, ela está na nossa perseverança. Amém? Nossa salvação, Jacques,
está na nossa perseverança. Porque sabe o que acontece? Todos nós, Vanessa, todos nós, olha, quando chegamos para a igreja de falar, a gente fala assim, olha, Deus, não, eu aceitei Jesus, rapaz. Se fosse para me ficar no pecado, eu não tinha ido para a igreja. Eu nunca vou pecar na minha vida. Em nome de Jesus, não. Aí a pessoa vai na caminhada, vai caminhando.